Começando mais um encontro marcado com esporte. Hoje um encontro marcado com esporte vascaíno, rapaz. Hoje é Cruz Maltino na área. Quem diria, hein? Eu vou chamar logo o João aqui para tomar conta da área, porque vascaíno invadiu isso aqui, João. O que houve? Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Oi, Rodrigo. Olha aqui, boa tarde. O Rodrigo, olha só, eu já falei, minha mulher é vascaína, eu durmo com o inimigo todo dia, você vai me arrumar um vascaíno, mas esse aí é craque. Eu tenho muitos amigos vascaínos, e o Flávio, experiência tremenda, conhece tudo aí dos bastidores, do frente, de trás, por onde você quiser andar no esporte, principalmente no futebol, o Flávio está tocando essa bola aí com maestria. E vai ser um prazer recebê-lo aqui, a gente trocar uma ideia. Ele tem que falar um pouco do time dele também, como é que está a gestão lá, se vai, não vai. Está bem o time aí no Brasileiro, é líder, né? Começou bem. Ele começou bem. Então, Rodrigo, toca a bola para o Flávio. Deixa eu trazer ele aqui para o nosso meio. Seja bem-vindo, Flávio. Boa tarde, como é que vai? Grande Calvoso, abraço para você, cara. Um grande abraço para o João Henrique também. Um abraço, um prazer enorme poder conversar com vocês e poder dividir um pouco da nossa vida, né? A vida esportiva. João Henrique eu já conheço há muitos anos, porque apesar de ser vascaíno, e eu falo isso com o maior prazer, e eu gosto de dizer isso até para os jovens que fazem comunicação social, a gente precisa saber orbitar em todos os locais. Então, eu fiz muitos anos com o Flamengo, cobri Fluminense, cobri Botafogo, Seleção Brasileira, e digo isso com muito orgulho. Eu consigo ter amigos, apesar do meu coração, em todos os clubes. Tem gente que pensa que eu não sou Vasco, tem gente que pensa que eu sou Fluminense, tem gente que pensa que eu sou Flamengo, tem gente que pensa que eu sou Botafogo. Meu pai era botafoguense. E isso é uma coisa que me enche de orgulho imensamente, porque eu acho que o bom jornalista é aquele que, independente da paixão, porque a gente não tá nisso porque acho que é bacana, porque é legal, é porque a gente é apaixonado pelo esporte. Então, eu acho que isso é uma coisa que me traz bastante felicidade e orgulho de eu poder ser reconhecido, ter amigos em todos os clubes, tenho amigos no Fluminense, tenho amigos no Flamengo, tenho amigos no Botafogo. Acho isso muito bacana e eu acho que é o principal de ser um bom jornalista. É a isenção para você saber criticar e saber se posicionar, independente do clube que você tem no coração. Com certeza, Flávio. Agora, conta um pouquinho pra gente, quem não te conhece ainda, como é que é a sua história? Você começou lá no rádio, né? Passou por grandes emissoras aqui do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da sua história pra gente sintonizar ainda quem não te conhece. Calvoso, Areias, na verdade, eu comecei... Eu sempre sonhei em trabalhar em rádio. Sempre fui uma pessoa de comunicação, enfim... Aquele cara que era o orador da turma, aquele cara que fazia os textos para os professores lerem, para os alunos em geral. Sempre fui o cara que sempre gostou muito da comunicação. Em 1986, eu comecei a minha faculdade e recebi um convite para ir trabalhar na Rádio Carioca, Rua México 70, no centro da cidade. E meu primeiro companheiro de plantão esportivo era o João Guilherme, que hoje é narrador da Fox. Sim. Era meu companheiro de plantão, a gente nem pegava em microfone. A gente fazia o que se falava antigamente, não sei nem se tem mais hoje em rádio, que era luta. A gente ficava com aqueles transglobes gigantescos. Seu Luiz Lara, que Deus o tenha, era o plantão da época, e a gente ficava ali ouvindo o rádio, e éramos dois doentes, eu e o João Guilherme. E ali na Rádio Carioca, depois houve uma fusão com a Rádio Capital. Existiam dois chefes, o Garcia Júnior e o João Haddad, que sempre foram dois guerreiros aí da radiofonia carioca, né? Nunca tiveram um grande destaque nacional, mas aqui para o Rio, como um que faleceu agora há pouco, Carlos Ramiro, foi tão importante para a gente. Ramiro deu oportunidade a centenas de profissionais hoje que estão no mercado de transmitir jogos de futebol de salão, de manhã cedo, ali na ABB, ali no Tijuca, no Grajaú, a gente ia para ali transmitir jogo e ele ensinava como é que você falava, como é que você entrevistava. Então, essa escola foi muito legal. E aí a gente se juntou, Carioca e Capital, e em 1990, uma oportunidade gigantesca de ir para a Copa do Mundo, de trabalhar com a seleção. Eu fiquei 66 dias acompanhando a seleção, eu tinha 20 anos de idade.
Aquilo para mim foi uma experiência absurda. Eu fiquei 66 dias tirando Madrid, fiz uma final de Champions League, Milan e Benfica, o Benfica com um trio brasileiro, daí Ricardo Gomes e Moser, e o Milan com Rijkaard, Gullit e Van Basten. Então, uma coisa que eu também não me esqueço, em Viena, então, o Estádio Prater em Viena, eu me lembro disso como se fosse hoje, é uma lembrança grande. Imagina, um guri com 20 anos desbravando a Europa, e depois eu fui fazer a Copa. Infelizmente, estava no estádio Dele Alpi quando eu vi Maradona driblar meio time do Brasil, o cara fazer o gol. Mas aquilo para mim foi muito importante. Mas eu sempre fui uma pessoa muito do esporte. E voltando da Copa do Mundo, eu recebi um convite para cobrir o Mundial de Basquete na Argentina, que foi logo depois do Mundial de Futebol. Eu fui para a Argentina, fiquei quase 40 dias na Argentina, foi uma experiência absurdamente boa, entre Rosário, Córdoba e Buenos Aires, para fazer as finais. E foi muito bacana. Eu sempre gostei muito de fazer esportes. Então, eu fiz basquete, fiz vôlei, fiz 2 ligas mundiais de vôlei, fiz campeonato mundial de polo aquático ali no Guanabara. Hoje não tem nem mais, eu acho que a atividade da Guanabara tinha campeonatos ali. E aqui, movimentando até eu realmente cair de cabeça em termos de cobertura de clube. Eu já fazia clubes. Em 86, quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu cobri o América. Para quem se lembra, para quem não sabe, o América já foi time de primeira divisão e grande, e disputando. Em 86, o América chegou a uma final de campeonato, foi quase campeão brasileiro, chegou ali na boca, né? Um time muito bom, Gasperini, Polaco, Beni, era um time que eu tinha de cabeça aqui, Eloy, Moreno, era um timaço, e a gente cobriu o América ali no dia a dia. E aí eu comecei a conviver mais, comecei a cobrir clube, cobrir Flamengo, vi o Flamengo da Copa do Brasil em 1990, aquele time comandado pelo Jair Pereira, Ronaldo Castro era o supervisor, também foi uma alegria enorme, a gente ali nutria uma amizade muito grande. Me lembro, Areias deve se lembrar do seu Neném ficava ali atrás do gol, ficou como o meu cabo man no jogo Flamengo e Goiás, na final lá em Goiânia. Ele botou uma credencial qualquer, ludibriou os caras e ficou comigo segurando o cabo atrás do gol. E aí eu falava, você vai me queimar, né? Não vou não, fica tranquilo, só me diz o que eu faço. Aí eu falava, balança o cabo. E aí ele balançava o cabo. E aí eu ficava atrás do gol e ele dizia, quanto tempo? Eu falei, falta 10, né? E ele gritava para o Zé Carlos, falecido Zé Carlos, goleiro, falta 10, falta 10. Então, enfim, eu tive essa experiência absurdamente grande. Em 89, eu já havia feito a final do Campeonato Brasileiro, Vasco e São Paulo, no Morumbi, que também mostrava a época como é que era tão rudimentar, né? Eu fiz um jogo, caros amigos, com o que se chamava à época, Areias deve lembrar, Calvoso ainda é menino, chamava-se BT, que era um negócio desse tamanho, parecia sei lá o quê, parecia um molde desse de NEC, que a gente tem um negócio desse tamanho, que tinha uma chavinha do lado, que fora do Rio você não tinha o som. Então eu fui fazer movimento de torcida, fui para o meio da torcida do Vasco, do outro lado no Morumbi, e o meu operador, atrás do gol, chamava-se Vanderlan Domingos Guedes de Oliveira, o grande Vanderlan. Eu combinei com ele, Vanderlan, eu fazia o movimento para ele, levantava o braço na arquibancada do Morumbi. Vocês imaginem isso, que loucura que não era. Aí ele sabia que eu ia chamar. E aí ele levantava o braço lá embaixo. Quando ele abaixava o braço, era deixa para eu entrar. E eu chamava. Aí eu levantava o braço de novo. E aí ele levantava o braço. Quando o narrador me chamava, ele abaixava o braço e entrava. Eu fiz isso umas 20 vezes no jogo. Acabou o jogo, eu no gramado, eu estava destruído fisicamente. Sabe assim? Eu andei o Morumbi inteiro, no meio da torcida, ainda o Vasco campeão, aquele monte de coisa. E aí eu cheguei lá embaixo, falei pro Vanderlan assim, pô, Vanderlan, me dá uma notícia boa, diz que deu tudo certo. Ele falou, nós com F, foi bom para burro, não deu erro nenhum, foi maravilhoso. Então aquilo, profissionalmente, cara, uma realização, porque você fazia no voo cego completamente as coisas. E aí em 91 eu fui para a Rádio Tupi, e ali você já consegue fazer jogo fora do Rio, com som ambiente, porque é uma rádio muito mais possante. Mas aí você que trabalhou numa rádio menor, você que eu me lembro dos anos 80, nesse final dos anos 80, 90, eu cobria a taça dos veteranos lá do Luciano do Vale, Copa São Paulo de Júnior, eu passava um mês inteiro em São Paulo, solteiro, né? Ninguém tá pegando ninguém, a gente ficava um mês inteiro em São Paulo, gente. A verdade é essa, né? E aí aquilo ali para mim aquilo para mim, cara, foi um vestibular, porque eu falo hoje para os meninos, às vezes, nada contra. Às vezes você vê um menino numa cobertura de clube, um moleque com 20 anos, 19 anos, já com uma banca, uma marra, uma perna
Eu falo para ele, meu filho, vai carregar um cabo, cara, vai tomar um choque. Quantos choques eu não tomei com chuva, que dava aquele trovão, sei lá, o microfone com a chuva. Então vai tomar um choque, vai carregar, vai tomar uma bronca de um chefe seu. E isso é fundamental, cara. Isso aí, para mim, é a maior escola. Eu agradeço a Deus por ter tido grandes professores, sejam eles operadores, que eram pessoas com cultura menor do que a minha, mas que eram pessoas de uma sapiência gigantesca, chefes de equipe, como Garcia, como Haddad, depois um Heraldo Leite na Rádio Globo, conviver com Marco Aurélio, com Rui Guilherme, com Danilo Bahia, grande Danilo, que Deus o tenha, uma figura espetacular. Enfim, conviver com esses caras todos faz com que a gente se torne confiante para fazer. Então, eu te digo, Calvoso, digo a você, Ari, que hoje, eu com 50 anos de idade, eu estou falando de 34 anos atrás isso. Eu hoje, se tiver que entrevistar o Papa Francisco, eu entrevisto. Faço. Para mim, tranquilo, porque passou a ser uma coisa tão comum, uma coisa tão, assim, é como um músico que você toca dedilha e começa a pegar de ouvido e você vai, que para mim é tranquilo, cara. Então, eu digo isso, não é, poxa, não. As pessoas às vezes falam para mim, nossa, você tem uma facilidade disso. Não é facilidade, não, gente. Isso aí é prática e estudo. Se você não praticar e você não estudar, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Nada. Você não vai... Nada. Zero. E o rádio Ninguém te dá essa bem, agilidade, né, Fran? O rádio especificamente te dá muito essa agilidade. Todos os, Calvoso, todos os grandes, Kleber Machado, Galvão Bueno, todos saíram do rádio. Ontem eu vi um especial que eu não tinha visto ainda no Sport TV, Osmar Santos, o pai da matéria. Sabe, todos esses caras formaram gerações. A minha geração, a geração do Areias, somos formados com C. Benedito Bueno de Camargo, Jorge Cury, Valdir Amaral. Porra, esses caras não têm preço, gente. E a gente vê hoje tanta gente... Sério, eu não gosto de criticar, não, porque me parece assim, papo de velho, sabe? Saudosista, mas não é não, cara. Eu acho que as coisas eram feitas com mais amor, com mais... E eu te digo, todos esses caras, o Valdir Amaral foi o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Eu não tive a honra de conhecer Jorge Cury, mas do Alceu Camargo conheci demais na Rádio Tupi. Todos sujeitos de uma humildade, de uma facilidade de ensinar que você não vê hoje, cara. Você não vê hoje. Não tenha dúvida. Eu tenho certeza que o Areias, como um homem de marketing brilhante que é, sempre teve paciência para ensinar. Os caras de marketing de hoje, não sei se têm a mesma paciência. E eu não consigo entender por quê, porque é tão legal você passar o conhecimento para alguém. Uma das coisas que eu tenho mais prazer é dar aula em faculdade, fazer palestra, porque para mim aquilo ali é uma obrigação. Eu vou morrer daqui a pouco, gente. A gente tem que deixar alguma coisa para alguém, sabe? A gente tem que deixar algum legado para alguém. As pessoas que guardam para si, que têm inveja porque alguém compete com você, isso não pertence. Isso não é uma competição, isso aí é uma melhoria de trabalho, porque a partir do momento em que você tem gente boa do seu lado, querendo fazer igual ou melhor que você se obriga a melhorar. Você não precisa passar por cima de ninguém. O que o Flamengo fez ano passado no futebol não é para os demais ficarem com inveja, é para os demais tentarem seguir o mesmo caminho. Eu acho que é isso, cara. E as pessoas hoje em dia no mundo têm esse medo de que vão perder lugar, de que não vão fazer mal. E aí você maltrata, você bate, você não tem paciência. Zero. Eu tenho um menino que trabalha comigo no canal que tem 20 anos de idade. O que eu esporro... Mas eu digo para ele, eu te amo, meu parceiro. Sabe que eu estou fazendo isso porque eu, como você, tomei muito esporro para chegar onde eu cheguei. Não queira com 20 anos alcançar o que eu cheguei com 50, cara. O problema é que as pessoas querem passar sempre a carroça na frente dos bois. E não é assim a vida, cara. A vida não é assim. Então eu segui, em 1998 para 99, eu saí do rádio, recebi um convite do Bernardo Monteiro, que o Areias conhecia bem, que foi diretor de comunicação do Flamengo, meu vizinho aqui de São Conrado, para trabalhar na CBF. O Vanderlei assumiu a seleção logo depois da Copa, em 98, que aquela comissão técnica do Zagallo caiu todo, o Vanderlei trouxe aquela super comissão, e ele perguntou se eu queria trabalhar no meio de comunicação. Eu fui, junto com a Ana Lúcia e com o João Pedro, fizemos ali durante um ano, praticamente, um trabalho de assessoria de imprensa que mudou muito. A gente instituiu várias situações que hoje em dia são muito mais usuais, de janela, questão de entrevistas coletivas, de horários para rádios, horários para televisão. Digamos assim, você aproveitar melhor o tempo.
otimizar o seu tempo. Porque esse negócio de rádio, fazendo junto com TV, com não sei o que, eu sempre achei ruim. Porque cada um tem um perfil diferente. O cara de jornal quer bater o papo. O cara de rádio precisa de um pouco mais de concentração do som melhor. O cara da televisão precisa de uma imagem bacana, de um visual diferente. Então eu procurei fazer isso. E o Vanderlei foi um cara que me ajudou muito. Tenho uma admiração enorme. O Vanderlei, para mim, é um cara que já, naquela época, é um cara à frente do tempo, já tinha todas essas preocupações. E dali eu segui, resolvi abrir a minha própria empresa de assessoria de comunicação. Volta e meia me chamavam para fazer rádio. Os caras gostam, enfim, eu ia lá umas mentiras lá para os caras no rádio e tocava meu barco, cara. E foi bacana porque eu não perdi a minha embocadura e de um ano para cá eu tive um convite de 2 jogadores, ex-jogadores admiráveis do Vasco, o Bismarck e o Roberto Dinamite, mais o Bismarck, numa conversa de bar. Areias, como é que uma conversa de bar ajuda a gente, né? A gente sentado num bar, tomando uma cerveja, batendo um papo, eram uns 10 vascaínos sentados na mesa, batendo papo, dentre eles o Antônio Carlos Melo, professor Melo, que foi preparador físico, foi um dos maiores do Brasil, e a gente batendo papo, conversando, e o Bismarck virou para mim, pô, Flávio, a gente tem que gravar isso, botar isso no YouTube, cara. Pô, vamos fazer um canal, a gente vai lá para casa, faz um churrasco, a gente grava, e foi. Só que num dia... eu acho que essa notícia de jornalismo me persegue, o Melo assume o Vasco 2 semanas depois do canal começar. E me liga. Ó, eu e Vanderlei estamos indo para o Vasco. A notícia aí. Aí a notícia. Aí danou-se. O que era um canal apenas de bate-papo, descontração e cerveja, virou um canal de notícia e de uma baita de uma responsabilidade. Hoje a gente tem 24 mil assinantes, uma cobrança absurda, mas graças a Deus um reconhecimento gigantesco, que a gente procura totalmente apolítico. No canal não tem uma linha política, zero. E olha que os caras estão abertos para falar lá. Eu não abro uma linha. Eu acho que política é uma coisa que estraga o futebol, então eu não tenho paciência para política. O nosso viés ali é campo-bola. Quem fala ali são os ídolos, os jogadores, os treinadores e mais ninguém. E tem dado sucesso. Eu acho que o povo aprendeu a debater, a discutir mais. É um público muito bacana. Tem os haters, tem sempre aqueles que não gostam, mas a grande maioria tem assim uma capacidade de discussão que a gente precisa fomentar nessa galera aí, porque hoje em dia o pessoal está muito mais na base da porrada do que na discussão. Então, se a gente puder tirar um pouco da porrada e fazer um pouco mais de discussão, a gente está tentando fazer isso e graças a Deus tem sido muito legal. Bacana. João, muito bacana ver essa história do Flávio, né? Porque ver que ele está transitando desde o rádio, né? E agora diante de novas mídias, novas tendências da comunicação, mostrando que o futebol é um mercado imenso para quem quer trabalhar nesse ramo, né, João? É isso mesmo. Tá aí uma prova, né? Agora ele contou um negócio aí, Rodrigo, que eu me lembrei do Júlio Avelar, garoto do placar. Lembra que em 2005 nós coordenamos lá a Arena Petrobras, que foi lá na Ilha do Governador, o campo da Portuguesa, para Botafogo e Flamengo jogarem lá. E o Bebeto de Freitas, né, figura fantástica, que Deus o tem em bom lugar, que me convidou, né, para gerenciar, para coordenar aquele negócio. Não foi nem o Flamengo. Depois eu falei com o Márcio Braga e aí acabei coordenando. E aí ele me traz um placar, rapaz, do Botafogo, lá do Caio Martins. A porcaria do placar era que nem o meu computador aqui de vez em quando. Falhava, parava, não sei o quê. Cara, aí eu cheguei, tinha um jogo importante, eu acho que era Flamengo e São Paulo, e o Júlio era amigo, o Júlio Avelar hoje está na FIFA, né, diretor lá, está morando na Europa, enfim. Ele começou a trabalhar comigo, fazer estágio. Ele e meu filho iam para lá para cuidar dessa parte de placar, esse negócio todo. E eu pedi ao Jorge Milek, um outro amigo dileto que eu tenho, que é designer, né, para fazer um placar de madeira, que é aquele que põe os números, encaixa ali, faz esse negócio aí que eu preciso ter um reserva. E naquele, cara, tinha dado um corte de luz, mas não sei o que. Eu falei, Júlio, vai para lá e fica do lado do placar montado pelo Jorge. E não deu outro. O placar principal falhou e o que valeu foi o garoto do placar lá com gente, primeira divisão do futebol brasileiro. Então, o que dá pena, de um lado, né, você vê toda essa gente que a gente tem por aqui, né? A criatividade, enfim, o trabalho de cada um. Eu conheci
muita gente continua conhecendo, né, nessa área, embora agora eu esteja mais aqui em Itaipava, mas mostrando o seguinte, que a gente tem dentro do campo, né, figuras fantásticas, jogadores fantásticos, é ainda o melhor futebol do mundo, eu não tenho dúvida disso, porque, mas o Bayern, mas não sei o que e tal, mas vai ver lá, tem sempre brasileiro jogando e tal. O grande jogador do Bayern é aquele Thiago, do Mazinho, que é fantástico, né? Então, o Felipe Coutinho, que saiu do Vasco aí, lá no Barcelona, enfim. Nós temos que. O nosso problema está fora do campo. Mas está fora do campo, Rodrigo, na parte do dirigente. Então, o Flávio está completamente correto de não misturar o canal dele com política. A gente tem que acabar com essa coisa política da gestão do futebol, do esporte brasileiro. Esse negócio de a cada 3 anos ter eleição, isso já devia ter acabado. O Flamengo dá um exemplo, mas pode voltar atrás, viu, Flávio? Porque lá o sistema ainda é político, o pessoal está mudando o estatuto devagar e tal, mas é complicado, porque é uma entidade com mais de 100 anos de história, os clubes brasileiros, os principais clubes, e já tem essa cultura que eles falam assim, mas deu certo. Esse modelo criou essas grandes marcas. Mas eles não sabem que a partir dos anos 80, quando você começou, ali começou uma mudança também. Começou, além do sócio e do torcedor, que era quem bancava essas entidades, entraram a televisão em 87, na Copa União, permitido todo o campeonato. Os patrocinadores, os clubes não tinham departamento de marketing. Quando eu comecei no Flamengo, era só o Flamengo e o São Paulo, que criaram um departamento de marketing ali. Ninguém tinha. Os outros clubes, tanto é que eu e o Celso fomos chamados para resolver aquele negócio do Clube dos 13, da Copa União, porque não tinha. Se tivesse gente de marketing nos outros clubes, estariam juntos conosco ali. Né? Éramos só os dois. Então, o Flávio está completamente correto. A questão da improvisação que eu achei fantástico, ele com. Levantando o braço. Muito braço, né? Para poder falar. São histórias como essa, né? Que a gente tem que guardar, Rodrigo, que é isso que a gente leva da vida. Esses momentos bons, essas diversões. E ele está certo também. Tem uma garotada boa, sem dúvida, que está chegando aí já com uma quantidade de informação que a gente não tinha na nossa época. Nessa época, marketing esportivo, ninguém sabia nada disso. Não tinha nem internet para ir lá pesquisar, não tinha, a gente tinha que correr atrás, fazer, errar e construir. Eu acho legal ser pioneiro, gostei dessa fase do pioneirismo do marketing esportivo no Brasil, porque me enriqueceu muito como pessoa. Agora, os que vêm, realmente tem aí uma quantidade de informações. Agora é o que eu falo, Flávio, quando eu pego um moleque desse folgado, eu digo, meu irmão, tudo bem, você está de Porsche, está de Ferrari e tal, eu estou de Fusquinha, mas eu conheço os atalhos. Eu vou chegar lá e provavelmente eu vou chegar na tua frente. Com certeza. Certíssimo. Flávio, diga aí, pode falar. Não, é porque eu tô naquela fase do escutar vocês. O João Henrique, ele fala bem, com a boca, eu tô lendo ao lábio dele, mas vamos lá, eu tô entendendo. Aliás, eu ia falar uma coisa, antes de você falar, Calvoso, essa questão da política que o João Henrique falou, eu tenho essa predisposição porque eu vivi muito política clube. Eu já cobri várias eleições. No Flamengo foram 3, no Fluminense foram 2, no Vasco foram 4. Eu já vivi muito isso. E já passei muito aperto com política. Eu vou dizer assim, honesto e sinceramente, eu odeio política de clube. Odeio. Eu acho que política de clube é a coisa mais nociva que existe. Sinceramente, eu acho que as pessoas que hoje estão pensando em ter um cargo político num clube de futebol, que são clubes de futebol, não são clubes sociais. O social é a parte. Ninguém entra ali porque vai fazer bem para a bocha, para a piscina, Não, é futebol. Né? O presidente do Vasco, há 3 anos, ele toma porrada direto. Agora ganhou 2 partidas, talvez seja a semana mais feliz dele em 3 anos. Porque ele está tranquilo. Ele não consegue levar porrada. Até quinta-feira. Eu acho só o seguinte, essas pessoas precisam... Primeiro que eu acho que todo candidato à presidência de clube deveria expor a sua vida.
deveria expor. Eu quero entender qual é o tesão que esses caras têm de presidir dívidas de milhões e milhões. Eu quero entender qual é a graça disso. E se você entra lá para dizer daqui a 2 anos eu peguei uma herança maldita, porque esse é o país que não é só no futebol, é o país das heranças ditas. Todo mundo que assume algum cargo não resolve porque a gente sempre pega uma herança maldita. Então, se você sabe que vai pegar uma herança maldita, não assuma. E o Vasco específico, apesar de conhecer muito os outros clubes nos meandros, e tem muita gente boa, todos os clubes têm muita gente boa, mas eu acho que existem muitas pessoas que estão ali apenas com a intenção de cunho próprio, interesses possíveis e plausíveis de tirar algum, porque ninguém entra num clube para ser presidente para no Vasco uma dívida de 600 milhões. Ninguém é maluco, o cara tem que ter alguma coisa. Por mim, tinha que ter 3 anos e acabou. Não tem reeleição. Esse foi um erro que o Roberto Dinamite cometeu e eu falo isso para ele até hoje. O Roberto foi presidente do Vasco durante 2 mandatos. Nos primeiros 3 anos, pegou o clube na 2ª divisão, não tinha nem roupa no almoxarifado, que o antigo e falecido presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou limpar todo o almoxarifado. E dizia que era Vasco, hein? Mas tudo bem, não vamos discutir que ele não está entre nós mais. Mas limpou o almoxarife. O Vasco teve que fazer a VG. Surgiu a marca Vasco da Gama VG porque tinha que fazer, mandou fazer na costureira da esquina. O Vasco caiu para a 2ª divisão. O Roberto conseguiu reconstruir através de uma postura, porque ele é uma entidade, o Roberto é o Vasco, e aquilo ali era o Roberto para substituir o Eurico. O Roberto não estava preparado para ser presidente. O Roberto estava preparado para tirar o Eurico. Mas mesmo assim, em 3 anos, ele fez um ótimo mandato, o Vasco voltou, subiu a 1ª divisão, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, e se não é arbitragem, o Vasco é campeão da Libertadores e vai ao final do Mundial. O Vasco foi dado naquele gol do Diego Sasso tirou, que no jogo do Rio, o seu Sandro Menahit tirou um gol do Vasco limpo, legítimo do Alexandre. Então, o Roberto fez um bom primeiro mandato, mas aí vem aquela, mas vamos continuar. Todos dissemos a ele, Roberto, não continue porque não vai dar certo, cara. E ele continuou e foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Roberto perdeu a carreira política que ele tinha, porque o Roberto foi deputado, foi vereador. Sim. Roberto perdeu todo o prestígio que tinha, tostes do Vasco. Se vocês não sabem, o Roberto hoje não consegue ter o nome dele no CT, por exemplo, cogitado, que é um absurdo. O Vasco vai inaugurar um CT agora em setembro, porque tem gente dentro do conselho acho que odeia o Roberto. E digo isso abertamente. Quem odeia o Roberto não gosta do Vasco. Quem odeia o Zico não gosta do Flamengo. São caras que são acima do bem e do mal. Vocês não podem detestar. Ele foi um presidente ruim. Primeiro, foi um presidente ruim. Mas eu acho que o Roberto nunca foi ladrão, nunca foi bandido, nunca fez mal a ninguém. Roberto teve seu filho, Rodrigo, com meses expulso. Ele foi expulso da tribuna de São Januário pelo antigo presidente. Então, quem faz isso com um ídolo como o Roberto... Só que o Roberto errou, porque mordido pela mosca azul, ele quis fazer mais 3 anos. Então, eu acho o seguinte, é 3 anos por estatuto e não mais. Agora, tem que fazer. E no final você tem que estar contra. Por isso eu sou a favor do clube-empresa. Eu acho que os clubes precisam se profissionalizar. Os presidentes precisam ter responsabilidade naquilo que eles fazem. Precisam receber. Esse negócio do cara cuidar da empresa dele de manhã e à tarde, lá ver como é que está o clube e assinar uns papéis certos. O cara tem que ser profissional. As empresas são assim, funcionam assim. Os clubes precisam ser empresas, como são os clubes da Europa. O presidente do Barcelona, o antigo presidente do Barcelona, o Sandro, deu problema, amigo. Eia, fora. O ex-presidente do Bayern de Munique, aquele jogador, como é que é o nome dele, que foi jogador da seleção alemã, que foi presidente do Bayern de Munique, não deu certo, cadeia. É isso, as pessoas precisam se responsabilizar. Só que aqui não é assim. Os caras gastam porque gastam. Então, como eu não tenho paciência para isso, a gente não abre para política. Porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano. Você vê, eu estava vendo domingo Vasco e São Paulo. Aí fui ver ontem a televisão, porque o São Paulo não está num momento bom. Por quê? Porque é ano político. Eleição. O Atlético Mineiro no passado estava enrolado. Por quê? Porque é ano político. Pô, então, cara, é sempre a política que atrapalha. Sempre. É absolutamente sempre a política. Então, enquanto a política estiver aí, se eu puder não dar moral a esses caras, sinceramente, eu acho que eu estou fazendo um serviço. Eu presto um serviço às pessoas fazendo isso. Simplesmente isso. Só se for eleição direta. Se for eleição direta, todo mundo poder votar, aí tudo bem.
Aí o torcedor o torcedor que nos acompanha, o torcedor da rua, o comum, que paga lá os seus minguadinhos, R$10, R$20 por mês para ser sócio, porque esse cara eu dou valor, esse cara sim precisa saber se ele tem em quem votar. Porque enquanto não é eleição direta, para quê? Se você é eleição para 300 discutirem o futuro de um clube. Muito pouco, gente. É muito pouco. Para um tamanho de um clube como o Vasco, como o Flamengo, como o São Paulo, como o Grêmio, não dá. Sigam o exemplo do Bahia, que sofreu uma intervenção em 2007 e virou o clube que virou. Eleição direta, presidente remunerado, não tem uma vice-presidência, só tem a vice-presidência geral. As outras antigas vice-presidências são gerências remuneradas, gerência de marketing, gerência financeira, todos remunerados. É um clube em que as pessoas têm responsabilidade no que fazem. Os clubes do Rio de Janeiro, especificamente, infelizmente, continuam no mesmo modus operandi. E eu não sou favorável a isso. Não sou favorável. Para isso, deveria se modernizar. Para isso, deveria ter modernidade. Então, eu não tenho paciência para falar de política, por isso que eu não abro para política. Eu tinha que dar essa parte aqui, porque tem muita gente que cobra que a gente fale de política. Eu não falo de política. Eu não falo de política partidária, cara, que tá brabo da gente falar de política no Brasil. Eu vou falar de política de clube. Moral zero para esses caras, zero. Ô, Flávio, como é que você está vendo essa postura? Oi. Essa postura da CBF. Pode falar. Como é que você está vendo essa postura da CBF com relação ao coronavírus, a esse campeonato brasileiro, com jogo fim de semana, meio de semana? Como é que você está vendo isso? Está correta? Está fazendo direito? Não está? Qual é a tua opinião? Ô, João, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei isso durante a pandemia. Eu acho a CBF uma entidade... Eu trabalhei quase um ano na CBF. A CBF é uma entidade que é recheada de caciques e que tem pouquíssimos índios. Como eu sempre fui um cara que gostou muito de trabalho para mim sempre foi muito importante, foi uma das razões pelas quais eu saí da CBF, foi por conta disso. Mas a CBF hoje tem uma estrutura que, sincero e honestamente, acho vergonhoso a CBF não ter dado um mínimo de ajuda aos clubes durante a pandemia. O governo se movimentou, abriu uma linha de crédito agora de 120 bi. Os clubes conseguiram, através da justiça, minimizar os seus gastos com atos trabalhistas e outras obrigações. Agora, a CBF, como entidade que administrou, eu acho que abrir 19 milhões para todos os clubes da Série B, e em momento nenhum estender a mão para os clubes na Série A, eu acho que foi um erro crasso. Você não viu em momento nenhum, em 5 meses que a gente está enfornado, ninguém da CBF se manifestar. Eu não vi uma entrevista do presidente, do Rogério Caboclo. Uma entrevista. Acho que ele é um diferencial daquilo que nós já tivemos, não tenho nenhuma dúvida, mas acho que a CBF, ninguém vai para o estádio torcer para a CBF. Ninguém vai para o estádio balançar a bandeirinha da CBF. As pessoas vão para o estádio torcer pelos seus clubes. E acho que a CBF só tem 1 bilhão de superávit porque ela administra o futebol brasileiro. Porque ela administra a maior marca do mundo, que é a seleção brasileira. Ainda é, apesar de que tentou destruir durante alguns anos. Então, eu acho que ela deveria primeiro tratar mais os clubes. Não sou partidário desse grupo que acha um absurdo que o futebol tenha voltado. Eu acho que o futebol, no início, eu relutei muito, mas eu, graças a Deus, sou uma pessoa bastante inteligente para ouvir a opinião das pessoas. Eu não me fecho numa e não aceito a dos outros. Eu ouvi muitos médicos, pessoas de clube. O futebol hoje é o protocolo mais seguro que existe. Quem vive no mundo do futebol vai chegar uma época que todos os clubes vão ter 0 de teste de Covid, 0 positivo. Porque o futebol vive numa bolha que hoje protege os seus atletas e famílias dos seus atletas. Então, eu acho isso muito importante. Porém, o que eu recrimino é a urgência da volta. É a necessidade de você trazer para o atleta, porque no final de tudo, os caras não estão nem aí para os atletas. Os atletas passaram 5 meses treinando em casa. Uma coisa é você treinar em campo aberto, outra coisa é você treinar na sua varanda. Você diminui as suas valências musculares, você aumenta a sua capacidade de problemas articulares, você treina em terrenos, em pisos mais duros, é o chão da sua casa, é o ladrilho da sua varanda. Tudo isso deveria ser tirado em conta. E não foi. E aí que o torcedor é soberano, vai reclamar porque muitos clubes vão ter jogadores lesionados. E vão ter muito mais.
Porque os caras não pensam na hora, aliás, nunca pensaram na hora de fazer calendários em, por exemplo, chamar o jogador. Eu era novo, a gente ouvia essa história. Quando o Campeonato Carioca começava, os capitães das equipes reclamavam: poxa, nunca chamaram a gente para fazer inspeção dos gramados. Pô, o Vasco tem que jogar em Bariri, o Flamengo tem que jogar em Itaperuna. Nunca, nunca. O sindicato é um sindicato legal, é bacana, recolhe o direito de arena, paga os jogadores, mas nesse ponto eu acho que o sindicato é muito omisso em relação a isso. Eu acho que o jogador ele é muito pouco ouvido e muito pouco respeitado nessa relação. Porque no final das contas, quem toma porrada porque joga mal é ele. E eu não sou defensor de jogador, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o jogador, ele pelo que ele ganha, principalmente, ele precisa ser exigido. Mas precisa saber que o cara não é um super-homem. E eu acho que as entidades, elas mostraram durante esse período o quão preocupadas elas não estão com esse bem-estar. Elas em cumprir os seus contratos, em fazer com que os contratos sejam atendidos dos seus patrocinadores. E aí eu faço a pergunta que eu deixo no ar. A urgência é tão grande para que os patrocinadores sejam atendidos. Esse dinheiro dos patrocinadores também não podia ser usado na recuperação dos clubes? Clubes que hoje devem salários, como o Corinthians, como o Vasco, como o Fluminense, como o Botafogo, como o Grêmio. O Grêmio agora equilibrou porque vendeu o Everton Cebolinha. Ia vender por 50 milhões, vendeu por 20. Porque o europeu é vil nisso, ele é mau. Não tem jeito, é negócio. Antes da pandemia, teu jogador valia tanto. Depois da pandemia, amigo, teu jogador vale menos. E o clube tem que aceitar. O Vasco vendeu uma joia como o Marrone por 12 milhões de reais. Chegou a 20, mas o Vasco ficou com 12, 14, porque precisava para pagar salário. E acabou o dinheiro do Marrone. Agora, se a CBF abre uma linha de crédito com um juro de 0,1%, ela devia dar, porque o dinheiro não é dela, o dinheiro é dos clubes. Já que ela não quer dar, faz um empréstimo, vira um banco nessa época, ajuda os caras. Quanto que o Vasco precisa? Pô, gente, uma entidade que fatura 1 bi, não pode liberar 100 milhões para ajudar os clubes? 100. 10% do seu faturamento ajuda muita gente. E eles não se mexeram. Então, eu acho que a CBF, ela errou nisso, ela erra na alimentação da volta, como foi a Federação Carioca, que eu acho que a Federação Carioca um desnecessário com o Fluminense e Botafogo. É direito de cada um, gente. Eu ontem fui à rua para sair para uma reunião, fui morrendo de medo. Estou morrendo de medo desse negócio aí. E a gente tem que respeitar quem tem medo e quem não tem medo. Como a gente tem que respeitar quem usa máscara. O cara com máscara do meu lado, eu olho com cara feia, eu saio de perto. Eu acho que esse cara tá louco, ele não tá legal, ele não tá achando que o mundo voltou ao normal. Então, eu só acho isso, eu acho que a CBF ela precisa ser mais humana. E eu acho que a CBF, as entidades esportivas no Brasil, elas são muito pouco humanas. Elas deveriam ser mais humanas. Entender que ali tem gente que tem família, gente que, é claro, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, mas que precisa ser protegida. Precisa ser protegida. Sabe, você vê os clubes agora, o Vasco está viajando agora para o Ceará com voo fretado, com avião fretado, do Vasco. A CBF não mexe uma palha, gente. O que a CBF está fazendo é pagar os exames. Isso não precisa. O Flamengo é um clube. O Vasco conseguiu uma permuta de 1.000 exames por mês. A CBF não precisa pagar exame, não. E aí ainda faz a política, porque aí faz o exame e só um hospital no Brasil é que consegue dar um resultado. Tudo bem, é o Einstein, mas é em São Paulo. O jogo, quando for em Fortaleza, o que faz? Vamos em Fortaleza, vem para São Paulo. É por isso que o jogo Goiás e São Paulo não teve. Porque teve que ir de Goiânia para São Paulo e voltar para Goiânia. Demorou 3 dias para chegar nos resultados. E aí não tem jogo, porque no dia dos 10 estavam com Covid. Então é difícil, porque tem a política. Porque alguém deve ter algum negócio legal dentro do Einstein, deve ter alguma amizade lá dentro. Vamos fazer lá com os caras. Não se procura fazer a coisa produtiva. Se faz a coisa pelo interesse próprio. Então, eu acho que a CBF erra nisso, porque ela pensa muito pouco nos outros que são tão importantes quanto ela, que são os clubes, e demais nela. E o dia que eu estádio gritar CBF, eu vou dar razão para eles. Mas, por enquanto, eu acho que ainda não tem uma organizada da CBF para ir para os estádios. Ô, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Vasco, o que o Vasco está fazendo para mudar o seu... Tudo que a gente falou aí, eu costumo botar num saco só, para ser simples. Gestão, né? A gente precisa de gestão profissional, porque quando você fala dos clubes serem mais humanos, dentro da gestão você tem gestão de recursos humanos. Está lá escrito, né? Isso aí pode
tratar não só com o teu público interno, mas com o externo também. Né? A gente vê a gestão da segurança, o Flamengo, com todo o modernismo, né, que começou a ter nos últimos anos, cometeu aquela falha gravíssima com os 10 meninos que morreram lá. Aquilo foi falha de segurança. Né? Quer dizer, então o que acontece? A gestão precisa mudar. Eu não sei se dá para mudar mantendo essa política de a cada 3 anos ter que eleger um presidente e tal. O Real Madrid mudou. Só que o presidente lá, como você falou no Bahia, né? Ele é eleito, fica num conselho gestor e embaixo coloca um presidente profissional, e só profissional. Você pode até ter a mudança do presidente em cima, mas embaixo o cara tem que estar blindado. Só pode mudar se todos os conselhos falarem, não, esse cara realmente não está cumprindo as metas e tem que mudar. Então, eu queria saber de você, que está mais perto, o Vasco, o que o Vasco está fazendo para mudar o modelo, enfim, para se modernizar também, porque é o que eu falo, quem paga é o Flamengo, você sabe. Quem paga a conta do Flamengo é o Botafogo, time do meu pai também, né? É o Fluminense, é o Vasco, o América, que tinha timaço, hoje já não tem mais. Mas, enfim, então é importante para a gente que eles estejam bem. O que o Vasco está fazendo, Flávio? Bom, só para ver se eu entendi, porque eu estou na leitura labial. Vamos lá. Você quer saber? Diga só com a cabeça que sim. Você quer o que o Vasco está fazendo para tentar se modernizar, melhorar e crescer? É isso? Isso. Olha, só para dar uma informação para vocês, que eu estou vendo aqui, o Paris Saint-Germain está ganhando de 3-0 do Leipzig, que o Neymar acabou de fazer o 3º gol. Isso é um monstro também, né? Se joga demais, mas tudo bem. Gente, o Vasco Clube, querido Henrique Areias, aliás, eu lhe admiro muito, sempre lhe admirei demais na cobertura do Flamengo, você sempre foi uma das grandes cabeças do esporte, pode ter certeza disso. E acho que você foi muito pouco aproveitado, você deveria ser mais aproveitado, você não pode estar fora, principalmente essa gestão em termos de clubes. Eu, por exemplo, sou o Vasco, eu chamo você. O Vasco não tem hoje alguém de marketing, eu chamava você para cuidar, mas também tem essa grande barreira, que eu acho uma grande idiotice. O cara é do outro clube, não pode trabalhar no outro. Eu acho que não existe isso. O cara é bom fazer isso. O Vasco é um clube muito complicado. O Vasco é um clube muito difícil. Um clube que viveu durante toda, praticamente, a década de 70, mais 80, 90, debaixo de comandos quase que ditatoriais, né? Diante de administrações da velha caneta atrás da orelha, e eu posso falar isso, porque a minha família toda é portuguesa, não tem nenhum mimimi em relação a isso. A administração do Vasco era como uma grande padaria, e não deveria ser. Então, você tirar esse ranço, isso demora muito, porque por mais que o Eurico não esteja mais no Vasco, que esses cardeais todos que comandaram o Vasco durante muito tempo não estejam mais aqui, fica enraizado. Fica grudado ali dentro. Sempre tem um pequeno ranço. Sempre tem alguém que acha que o melhor diálogo é a briga. Né? Então, o Vasco tem muito disso. Existem pessoas ali dentro, políticos dentro do clube. Por exemplo, eu vou dar claro, o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Roberto Monteiro. Roberto Monteiro foi chefe da Força Jovem, a maior torcida do Vasco. E foi um cara que foi liberado de prisões em estrada, quando fazia uma derna ao Algazarra, por Eurico. Então, criou um pouco desse ranço. Beto Monteiro já foi deputado, já foi vereador, é um cara brilhante, inteligente para burro, mas tem aquele ranço. E hoje é presidente do conselho, para você ter uma ideia. Então, existem ainda pequenos focos de vou dizer euriquismo, porque eu também não quero colocar tudo na conta do Eurico, não. Eu acho que o Eurico, até 1989, 90... até 1998, foi o maior dirigente esportivo do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida. Como alguém que conhecia das regras, alguém que conhecia das leis, alguém que sabia se posicionar, alguém que tinha linguagem de boleiro, ele comandou muito o futebol. O maior erro do Eurico foi virar presidente do Vasco. Foi a questão que eu falei agora há pouco da mosquinha azul. Então, esse ranço que foi criado, e por coincidência, os piores do Vasco são os últimos 20.
de 2000 para cá. O Vasco ganhou 2 campeonatos cariocas e ganhou uma Copa do Brasil, o que é muito pouco para um time da dimensão do Vasco com 20 anos de vida, né? Então, se você for botar no papel, isso é muito pouco, sendo que a Copa do Brasil e a Libertadores, o presidente foi o Roberto, não foi o Eurico. O Roberto, em 6 desses 20 anos, portanto, o Eurico em 14 anos, o Vasco conseguiu dar uma aliviada, mas tinha uma briga interna, porque o segundo mandato foi todo minado por quem estava do lado de fora, que queria voltar ao poder. Então o Vasco deixou de ter água, o Vasco teve penhora de renda, o Vasco teve conta bloqueada, era ação na justiça toda hora, tentando minar o clube o tempo todo. E Areia, você sabe disso. A conta chega, amigo. Não tem jeito. Uma hora a conta vai chegar. Eu acho que o presidente do Vasco atual, o Alexandre Campelo, teve um grande erro, a maneira como eu entendo, e falei já isso várias vezes, já tomei muita porrada no canal, mas eu falo isso abertamente, porque eu conheço muito de política, apesar de detestar. Há 3 anos atrás, eu fui chamado pelo Nelson Rocha, que foi da área financeira do Vasco na gestão do Roberto, como candidato, e pediu para dar uma consultoria na parte de assessoria para ele. Eu falei, eu não posso aparecer, mas eu te dou uma ideia. E na época, mais de 3 anos, e tem 6 anos, foi na última eleição, na penúltima eleição. E eu me lembro bem que o candidato que hoje vai ser presidente do Vasco, que é o Júlio Brandt, se juntavam todos os candidatos e dizia assim, gente, se a gente não se unir, o Eurico vai ganhar de novo. E todos diziam, vamos fazer uma prévia com os sócios, vamos fazer pesquisa para ver quem quer. E o único que dizia que não queria era o Júlio Brandt, porque o Júlio Brandt queria ser presidente. Então, quando o Alexandre Campelo se lançou à presidência, o Alexandre me ligou, conheço o doutor Alexandre há 20 anos no Vasco. O Alexandre foi médico de todos esses caras que eu conheço. Sempre foi uma pessoa muito correta. Trabalhava com o doutor Clóvis Munhoz, doutor Fernando Matar, médicos icônicos do Vasco, da época de Runco e todos mais. E o doutor Alexandre Campelo me ligou e falou, cara, eu queria muito conversar com o Juninho Pernambucano. Eu queria bater um papo com o Juninho. O Juninho é meu amigo, meu irmão há 25 anos. E ele me disse o seguinte, eu quero conversar com o Juninho porque eu quero saber o que ele acha que eu vou fazer. Ele estava, sinceramente, muito assim, perdido. Disseram a ele, Alexandre, você é um cara que me parece ser um cara correto para essa função. Vamos tentar? Vamos lá, vamos tentar ajudar o Vasco, porque a situação era muito difícil. Ele falou, eu vou abrir meu imposto de renda, vou fazer o que tiver que fazer, vou botar para dentro. E o Alexandre não tinha essa vontade grande de ser presidente do Vasco, mas a coisa foi aumentando, ele viu a necessidade, o Alexandre é vascaíno. E, de repente, o Júlio Brandt sentiu que ia perder a eleição para o Eurico de novo. O que fez o Júlio? Se juntou ao Alexandre. Falou, Alexandre, vem comigo como vice e a gente se junta no Vasco para tentar ganhar o Eurico. E o Alexandre, que já não estava com tanta vontade, disse, beleza, vamos. Só que você vai fazer uma coisa. Você vai me ajudar a tocar o futebol. Eu quero tocar o futebol, que é o que eu conheço. Qualquer outra área, eu não quero nada médico, eu quero trabalhar com futebol. E o Júlio disse a ele, ok. Se juntaram, as prévias, ganhando do Eurico, a coisa toda. Só que, num primeiro turno, porque o Vasco tem uma eleição de 2 turnos, é a eleição direta para o sócio e depois vai ao conselho. No primeiro turno, a chapa ganhou, o Eurico em segundo. E a eleição do Vasco é como era ou como é o Flamengo, não sei mais se o Flamengo mudou, acho que não. São 300 conselheiros, 150 natos, 120 da chapa vencedora e 30 da segunda, que se juntam, são 150, com o apoio dos outros 150, eles ratificam a Assembleia Geral. O que aconteceu? Nesse meio tempo, entre a eleição do primeiro turno e do segundo turno, o Júlio Brandt começou a tomar algumas posturas em relação à gestão, já se antecipando a uma gestão que ele só tomaria posse em janeiro, que o Alexandre começou a sentir, opa, esse cara só me pediu apoio. Então foi à Europa tentar conversar com o Eto'o, tentou fechar contratos de patrocínio e não colocou o Alexandre. E o Júlio Brandt fez o erro de todos. No dia seguinte, a eleição da Assembleia Geral foi à sala do Eurico. E disse ao velho Eurico Miranda, que você conhecia muito bem, Areias, Calvoso também conheceu, disse ao velho Eurico Miranda, olha, o que você precisar para fazer a transição, eu estou à disposição. O Eurico disse, como é que é, amigo? Transição de quê? Não, porque nós ganhamos a eleição ontem. Ele falou, vocês ganharam a eleição ontem? Ele já não gostava do Júlio Brandt. O que o Eurico fez? Mexeu os pauzinhos por trás e os 150 natos, nenhum deles deu voto ao Júlio Brandt. E o Campelo, sentindo que se fosse, ia para o buraco junto,
disse, não, eu vou me candidatar. E na própria eleição do segundo turno, pegou uma chapa. 20, os 30 que entraram como segundos, e o grupo dele que ficou de fora. Mais os 150 que ganhou a eleição. Para muitos, isso foi um golpe. Eu vou dizer, eticamente não foi correto. Mas legalmente foi, porque a eleição do Vasco prevê isso. Pode-se fazer isso. Só que o Alexandre abraçou uma causa o tempo todo, o ano todo, os anos todos, como um golpista. Por quê? Porque a grande massa que não vota, fomentada pelo grupo do Júlio Brandt, que tinha ex-ídolos como Felipe, Edmundo, se sentiu traída. Então as redes sociais, a torcida em geral, não gosta do Alexandre Campelo. E o que o Alexandre fez? E acho que o Alexandre Campelo é um cara que tem que se bater palma de pé, porque ele aguentou o rolão, mas muito, teve resposta de mulher, de filho, de tudo mais. Ele conseguiu hoje fazer coisas que o Vasco não fazia. E eu digo também, sem problema nenhum, tenho o rabo preso, graças à minha independência, me dá essa liberdade. Eu coloco isso claramente. O Alexandre Campelo faz a melhor gestão que o Vasco teve nos últimos 30 anos. Se não vejamos, hoje paga em dia jogadores, até 2, 3 meses atrás era uma dificuldade, mas ele conseguiu ajustar isso. O Vasco não diminuiu os salários durante a pandemia. O Vasco vai inaugurar um centro de treinamentos agora, em setembro, que em 102 anos de história nunca teve. O Vasco inaugura no final de setembro um CT para base em Duque de Caxias, de primeiro mundo. São 4 campos com alojamento, com departamento médico, vestiários, para futebol feminino e para futebol de base. O Vasco hoje tem um gestor na base, que foi do Flamengo, que é grande, que é o Carlos Brasil, que tem feito um trabalho de captação de jogadores. O Vasco tem um diretor executivo hoje, que é o Mário André Mazzucco, que é um cara que tem uma capacidade de captação de atletas, de resolver como poucos. Eu diria que ele hoje é o Rodrigo Caetano. É o novo Rodrigo Caetano, é alguém que está surgindo com muita capacidade. O Vasco hoje tem um clube totalmente informatizado. O Vasco hoje tem uma nuvem, cuida de todos os seus documentos, todos protegidos. O Vasco hoje tem estrutura, porque antigamente, o Calvoso chegou aí no Vasco algumas vezes, os caras trabalhavam debaixo da arquibancada, tinha a sala, Cabral chegou ao Brasil, aquela sala, é uma bagunça. Hoje a coisa está organizada, a coisa está bonita. O Vasco tem um CFO, um chefe de finanças dos melhores, que é o Anderson Bastos. Você tem um vice de finanças, que é uma pessoa muito inteligente, que é o Carlos Leão, que é um cara formado em economia do Sul. Você tem gente de mercado. Não tem hoje alguém de marketing, que eu acho um erro. O Vasco tinha um cara muito bom, que era o Bruno Maia, que saiu por questões pessoais. E o maior erro do prédio do Vasco, o maior erro deles todos, não ter um vice-presidente de futebol, porque o amadorismo, ainda acho que faz parte do futebol. Você precisa ter alguém. Eu acabei de dizer que todo mundo tem que ser profissional, acho, mas você precisa ter uma voz ali, como o Antônio Lopes, por exemplo, que hoje o Vasco tem. Porque o Antônio Lopes é um cara que ganha 20 mil reais hoje no Vasco, que paga a gasolina dele, mas ele tem 79 anos de idade. O prazer dele é ir ao clube. Domingo, no jogo de São Paulo, ele ficou na social, era quase o segundo treinador. Um cara com 79 anos de idade gritando na social para o jogador voltar, cá, dá porrada nele. Isso é sentimento pelo clube, que eu acho que precisa ter. Você não pode ser também a luz fria. Todos profissionais, tudo bem, mas você tem que ter um pouco de paixão nisso. Você não faz nada sem paixão. E eu acho que o Vasco vai resgatar isso agora, porque o Alexandre Campelo foi buscar um cara muito das antigas, que é o José Luiz Moreira, e trouxe o Lopes. Um de 79, outro de 70 é Blau. Não vou falar de Zé Luiz, não, senão ele vai ligar para me dar porrada. São 2 coroas brabos, são 2 caras que entram dentro do vestiário, mas outro dia o Leandro Castan, capitão do Vasco, deu uma entrevista na ESPN e falou assim, a gente precisava desses caras dentro do vestiário. A gente precisa de gente experiente. Quem não precisa da voz de um pai, quem não precisa da voz de um professor, isso para baixar a tua bola. Alguém que vai contar as verdades para você. Então, eu acho que há espaço para tudo e acho que o Alexandre está conseguindo dar esse caminho. Há uma informação de que sexta-feira ele deve anunciar um grande projeto já fechado para a reforma total de São Januário. O Vasco vai ter um novo estádio, uma nova arena nos próximos 3 anos. Provavelmente no Maracanã, em outros estádios, mas vai ser uma reforma que vai dar um salto de qualidade na história do Vasco.
por mais lindo, maravilhoso e icônico que seja o estádio de São Januário, o Vasco perde dinheiro ali. Um clube que tem 120 mil plano de sócios, que, aliás, foi um outro ganho da gestão Campelo. Tudo bem, a torcida que colaborou e que fez. Você ter 120 mil sócios, você não pode ter um estádio para 20 mil pessoas. Você precisa ser profissional e jogar no Maracanã. E, em alguns momentos, tem um estádio entre 5 e 50 mil pessoas, o que é bastante viável. Aproveitar que o poder público, o prefeito Marcelo Crivella, o próximo prefeito pode ser o Eduardo Paes, que é vascaíno, o próprio governador Witzel, estão a fim de ajudar. Usa do poder público, melhora aquela redondeza ali. São Cristóvão é um bairro maravilhoso, São Januário é um bairro maravilhoso. Vocês têm comunidades ali como a Barreira do Vasco, que se pintou sendo o tragédia do mundo, que vai morrer quem passar ali. Não é assim, também a coisa não é assim. Dê dignidade a essas pessoas. Está aí o Vasco, agora no seu CT. O CT do Vasco é praticamente dentro da Cidade de Deus. O Vasco está empregando não sei quantas mil pessoas na obra do CT. Vai abrir para a comunidade, para escolinhas. Quantas crianças talentosas não podem sair dali, serem jogadores do Vasco e depois irem para um Flamengo, para um Fluminense? Tudo oportunidade. Eu acho que isso você tem que tirar o chapéu para o Alexandre. Ele está fazendo uma gestão dentro da antipatia que o torcedor tem dele e ele não vai tirar isso. Se ele contratar o Messi amanhã, a torcida do Vasco vai dizer que não faz mais que obrigação. Não tem jeito. Não tem jeito, infelizmente. Mas eu acho que faz parte dele. Eu acho que é o fardo que ele tinha que carregar no final da vida política dele. E eu acho isso bacana. O cara tem desprendimento de dizer, claro, eu fiz pelo clube. E eu tô tocando coisas aqui, amigos, que a gente não viu no Vasco nos últimos 40 anos. Juninho Pernambucano, quando foi para o Lyon em 2000, voltou em 2011 e falou para o presidente, Roberto, meu amigo, eu passei 11 anos na França, passei 2 anos no Catar, e o Vasco continua o mesmo. É o mesmo cheiro de café, a coruja está no mesmo lugar, os buracos do gramado são os mesmos, não mudou nada em 11 anos. O Vasco continua treinando atrás do gol e pegando o campo prestado para treinar. Isso é uma vergonha para um clube de 122 anos de história, como para todos. Como para todos, como foi durante muitos anos para o Flamengo, como foi durante muitos anos para o Fluminense, que tem um CT agora. Então, eu acho que o Vasco faz, dentro de uma nova gestão, com pessoas capacitadas, algo que anima para curto prazo. O meu único receio é que a política, mais uma vez, atrapalhe. Que alguém que venha, queira fazer da sua vontade, e filho bonito tem um monte de pai, mas filho feio não tem. Querer bater no peito, sou eu que fiz, fui eu que melhorei, o estádio é bom, mas eu fiz melhor, o CT não fez a segunda obra, mas eu vou fazer. A minha preocupação só é essa. Acho que o Vasco foi um salto de qualidade. Acho que em 3 anos o Vasco teve um salto de qualidade que talvez, volto a dizer, se ninguém atrapalhar, vai fazer relevância lá na frente. Eu acho que o Vasco vai ter um bom ano aí, e não você vai indo, não. Eu fico muito feliz quando clubes da magnitude do Vasco, do Flamengo, porque eu não fico triste. Ah, o Flamengo está nadando em dinheiro. Que bom, cara. Eu só acho errado o Flamengo nadar em dinheiro e não se preocupar com os demais. Porque o Flamengo não joga sozinho. Não joga Flamengo A contra Flamengo B. Quer ajudar os outros. Não é com dinheiro, não. Eu me lembro muito do... Que figura fantástica, até me emociono de falar nele, o grande Francisco Horta, que nos anos 70... criou o troca-troca, mexer jogador para lá e movimentou o futebol carioca. Sim. O futebol carioca tinha 150, 180 mil pessoas nos estádios por conta disso, e ele não teve medo de perder o Doval para dar o Doval ao Flamengo, sabe? Porque ele pegou um outro jogador do Flamengo para cobrir. Não tem isso, e eu acho isso é o que falta hoje no futebol. O desprendimento dos dirigentes para que entendam que todos dependemos de todos. Ninguém vive sozinho nisso. Absolutamente não vive sozinho. Então, eu acho, João, que o Vasco está um passo importante. Mesmo que um passo... Eu acho que não é um passo pequeno, não. Eu acho que é um passo grande para 3 anos. De coisas que o Vasco não tinha e que consegue alcançar e que, de alguma maneira, animam, que fazem você ver. E, cara, o resultado. Tudo bem, são dadas do campeonato, mas não tem... Não é à toa, não é de graça, né? A bola não entra de graça, ela tem um preço. Não. Então, a partir do momento em que você se organiza, em que você procura dar uma estrutura, a coisa vem, cara, a coisa acontece. E eu acho que o Vasco vai florescer, vai voltar a ser o Vasco dos anos 90, que ganhava muito sem organização, porque também é bom colocar isso. O Vasco ganhava muito nos anos 80 e 90, porque o futebol brotava nas esquinas. Hoje não tem mais essa facilidade, não tem jogador pintando em qualquer buraco, não é todo dia que aparece um Romário, um Edmundo, né? Não tem mais.
Então, eu acho que hoje, se você se organizar, você consegue ter esses jogadores. Mas o Vasco dos anos 90 só foi grande por conta dos times, porque a organização era zero. Era uma bagunça igual. Eu acho que agora dá para você pensar em coisas melhores se organizando. Eu, pelo menos, não vou dizer que eu tô animado. Eu sou otimista. Vamos colocar assim. Tá bom. Quando é a eleição? Flávio, falando... É agora, né, Flávio? A eleição ouvi. esse ano? Eleição é agora. É agora em novembro. São quantos candidatos, senhor Flávio, que estão na disputa? Rapaz, agora eu não entendi nada. Devagar. Deixa eu ler. Quantos candidatos? Os candidatos hoje, você tem o Alexandre Campelo, que deve se lançar candidato. Você tem o Luiz Roberto Levenciano, que foi durante muitos anos advogado do Edmundo. É um brilhante advogado, muito inteligente. Você tem o Jorge Salgado, que é um cardealzaço das antigas, foi diretor de seleções da CBF. Em 1990, na Copa do Mundo, ele era o diretor de seleções da seleção brasileira. Você tem o Fred Soares, que foi VP de patrimônio da época do Roberto, da gestão do Roberto. Você tem o Júlio Brandt, que vem tentando aí a terceira vez ser presidente. E existem alguns menores, o Luiz Manuel Fernandes, que dizem que vai abrir mão. Tem o Ariston, que é um senhor que eu nem conheço, que também deve abrir mão. Mas entre esses 5 aqui, eu diria que hoje a gestão fica entre Júlio Brandt, o Alexandre Campelo, se vier, e talvez o Leviano. Eu acho que fica entre esses 3 aí o futuro do... Tá certo. Agora, falando de jornalismo, Flávio, você é um vascaíno, a gente vê a paixão que você tem ao falar do Vasco, falando para vascaíno. Como é que você está vendo a segmentação do jornalismo esportivo nesse sentido? Você tem um canal voltado para vascaíno e trabalha, estreia o tempo todo com Vasco. Como é que você vê essa segmentação aí do jornalismo esportivo atual? Vou de novo perguntar para tradução. Quero só entender. Vamos Você lá. perguntou como é que está o jornalismo esportivo de hoje ou esse viés Segmentar. do jornalismo da mídia YouTube? Isso aí. É isso aí. Então tá. Calvoso, eu vou te falar assim, honesto e sinceramente. O jornalismo esportivo que eu fiz, que eu convivi com tantos ídolos, que todos esses caras que eu falei aqui são ídolos. Danilo Bahia, Ronaldo Castro, Heraldo Leite, Kleber Leite, Fernando Luiz, Alcei Camargo, Valdir Amaral, Jorge Cury, Danilo Bahia, eu faria aqui Loureiro Neto, todos os caras são ídolos. São ídolos. Para quem trabalha no jornalismo, são ídolos. Como Antônio Maria, como Roberto Prado, como Antônio Nogueira, todo Nogueira Neto, todos esses caras são craques. Como o falecido Eleomário Valente, todos que a gente que gosta de jornalismo, a gente aprendeu a ler, a ver, a ouvir, todos esses caras. Esse jornalismo não existe mais. E não existe mais por um simples detalhe que o João Henrique colocou agora há pouco. A gente ganhou com a tecnologia, mas eu, sinceramente, eu discuto muito se a tecnologia não nos fez uma geração mais preguiçosa em termos de trabalho. Eu acho que quando a gente tinha mais dificuldade, a gente era mais feliz. As coisas com mais vontade. A gente tinha que ficar, como eu fiquei durante muitos anos, até 2, 3 horas da manhã na Gávea, esperando a reunião do conselho para ver de novidade. Como eu ficava na carreira do Vasco lá em São Januário até 2, 3 horas da manhã. Hoje não, cara. Hoje você pega o telefone celular e liga para alguém. Alguém te dá uma informação de dentro da reunião. Então, eu acho que as tecnologias elas vieram para ajudar, não tenha nenhuma dúvida. Mas acho que para o jornalismo elas vieram para ajudar, mas ao mesmo tempo para tornar as redações mais preguiçosas. Você não vê mais grandes furos de reportagem, você não vê grandes matérias que a gente chamava e a gente brincava antigamente, matérias humanas, né? Que a gente sentava com um cara
Eu tive um mestre na Rádio Tupi chamado Marco Aurélio Visão, Nossa, que é um gênio, um visionário. genial. O cara era Professor absurdo. também. O cara que fazia 5 horas de programa, não precisava de um papel. O Marco Aurélio virava para mim no ar. Ele dizia, quando fechava o microfone e ia entrar um convidado, ele falava assim para mim, eu vou fazer esse cara chorar hoje, você quer ver? E ele fazia o cara se emocionar, porque ele era bom para burro, porque ele era um gênio, porque ele conseguia tirar do cara. E eu acho que essa relação humana, ela se perdeu demais, cara, hoje em dia. Você hoje tem o trabalho do assessor de imprensa, que é uma outra coisa que eu faço hoje em dia, e que eu sou muito combatido, porque a minha assessoria de imprensa é uma assessoria diferente do que... E eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu só tenho uma visão de mundo diferente. Eu acho que o assessor de imprensa é aquele que orienta. Mas quem vai para a guerra são os caras. Eu sou o técnico, eu não sou o jogador. Eu não entro em campo para jogar. O cara que jogar, eu vou dizer a ele, olha, você pode jogar, mas você pode sofrer uma lesão muscular, tá bom? A mesma coisa, você vai dar entrevista pro Juca Kfouri, ele faz isso, ele te pergunta aquilo, você quer? Quero, que eu quero enfrentar o cara. Então vai. O meu papel é ser bombeiro. Se der algum problema depois, eu entro para pagar. Né? Então, eu tenho um pouco disso. Eu acho que a gente precisa ter mais relação pessoal no jornalismo. A gente precisa ter mais amizade. Não é amizade a ponto de perder o senso crítico. Porque todos esses caras que eu tenho amizade hoje, que eu conheço, todos eles eu critiquei demais. Todos eles me respeitavam muito. Porque sabiam que a minha crítica era uma crítica para destruir, para atingir o pessoal dos caras. Eu fazia uma crítica sempre para poder o cara melhorar. Uma vez eu estava num jogo do Vasco em Belém, Vasco e Paysandu. Na faculdade eu digo isso, até coloco isso para os alunos, eu falo isso claramente, para que você entenda a relação entre o amigo e o jornalista, porque você pode ser amigo das pessoas. Se o João Henrique Areias for diretor de marketing do Vasco, o Vasco fizer uma ação ruim, eu tenho total liberdade de... Ele errou no que ele fez, mas existem maneiras de você dizer que ele errou. Uma coisa é como a grande maioria faz hoje, isso você não sabe nada, isso é um imbecil, isso é burro. Isso não é assim, gente. Você não precisa para criticar. Você precisa criticar, acho que a crítica ela é construtiva. E o Leandro Ávila perdeu. O Leandro Ávila, que foi volante do Flamengo, Fluminense, do Botafogo, jogou em todos os grandes. Perdeu uma bola na entrada da área. E o Mirandinha, que foi um atacante, jogou no Corinthians depois, pegou a bola, entrou e fez o gol. O Paysandu ganhou de 1-0 no estádio Mangueirão. E eu, óbvio, estava atrás do gol, eu fiz a crítica. O Leandro errou. Não é dele. O jogador de sair driblando, de passe, de jogo objetivo. E chegou no hotel, ele veio me cobrar, porque os familiares do Leandro, a gente tinha uma relação muito próxima, como de todos, vieram falar com ele, pô, criticou você muito, o fone. E ele veio me cobrar. E eu falei para ele assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua cobrança for essa, eu prefiro não ser seu amigo, cara. Acha que você acertou no jogo? Falou, pô, mas foi culpa minha. Eu não quis fazer isso. Eu falei, amigo, mas você fez. Você errou e o Vasco perdeu por 1-0. Agora, quem criticou você pode ter certeza do seguinte, eu não disse que você é um péssimo jogador, que você é um jogador que tem condição de jogar no Vasco. Não, eu disse que você errou, que não é, inclusive, sua característica de sair driblando. E ele me disse na época, poxa, o Nelsinho, que era o treinador, pô, o Nelsinho me falou exatamente isso no vestiário. Leandro, você não sabe fazer isso. E ele me disse, pô, vamos ali tomar um café, cara. Vamos ali sentar, vamos comer um negócio. Eu consegui dobrar o cara no argumento. E isso hoje é impossível, porque hoje o cara não te dá entrevista. Você não tem mais contato. Então, eu acho que o jornalismo, ele empobreceu por isso, porque você perdeu a relação pessoal. E acho, Calvoso, Areias, eu acho que essa questão de mídias alternativas são muito boas, porque elas dão ao público uma maior amplitude de informação, mas, ao mesmo tempo, extremamente perigoso, cara. Porque tem muita gente responsável comandando social, tem muita gente responsável cuidando de mídias como o YouTube, tem muita gente que não sabe, às vezes, a força que tem, sabe? Porque a gente vive num país, infelizmente, em que ainda o analfabetismo é gigante, a falta de educação é gigantesca, a falta de cultura. Nós estamos vivendo num país em que a geração que vem aí é uma geração criada por babá, não é uma geração criada por pai e mãe. Os filhos que crescem hoje não são filhos criados por pai e mãe, são filhos criados por pais. Nada contra as babás, a educação de pai e mãe não tem substituto. Nunca tomaram um beliscão. A Areias já deve ter tomado do pai. Eu tomei muita pancada na traseira. Já muita porrada por não sentar na mesa de camisa, não pedir bênção aos meus pais.
Isso hoje em dia é impensado. Você pode achar que isso é uma besteira, mas isso influi no dia a dia, na educação das pessoas. E essas pessoas consomem comunicação. E, às vezes, quem consome, comanda. E quem comanda fomenta uma discórdia gigantesca. Então, eu acho que a partir do momento em que você usa as redes sociais, as comunicações, elas são fantásticas, cara. Elas são fantásticas. O que a gente está fazendo aqui há 20 anos atrás era improvável, era impossível. Sim. Mas quando você junta as pessoas para fazer o mal, para querer derrubar alguém, para querer fomentar uma discórdia, tá aí, a gente vive das fake news, cara. Mais a gente ouve. E hoje você vê as pessoas falam de fake com a facilidade, não sabe nem o que é. Não, essa notícia é fake. O cara não sabe diferenciar entre uma notícia fake e uma notícia falsa. Existem diferenças nisso. Então, o povo está sendo, de alguma maneira, criado numa cultura que me preocupa demais, cara. Porque tem pessoas com raiva, tem pessoas com facilidade de escrever o que querem. A rede social hoje, o Twitter... Eu te digo, o Twitter, eu tenho medo de entrar no Twitter. Tenho medo. Qualquer coisa que eu escrevo, eu leio 10 vezes antes de publicar. Porque vírgula errada, qualquer coisinha que você escreva diferente, você vai tomar uma porrada. Então, eu acho que tudo isso torna o nosso limiar de atuação muito, muito perigoso, cara. A gente precisa saber fala, a gente precisa saber onde a gente chega, a gente precisa saber como pontuar, até uma maneira de falar, de dar uma entonação de voz, sabe? É incrível isso, é difícil, é muito difícil você lidar. Eu tenho muita saudade da minha época de rádio, que era eu e meu microfone. Se eu vou falar para mim e as pessoas que me ouvem, responsabilidade. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, você depende de muitos componentes. Então é isso. Eu acho que o jornalismo, ele mudou. É um jornalismo frio, é um jornalismo ruim, que faz com que as relações sejam dadas. Os jogadores hoje não têm o mesmo apreço que tem pelos jornalistas ou pelas pessoas de comunicação como tinham antigamente, né? E podem achar que isso, mas isso aí, pô, você não tinha independência para bater nos caras. Ao contrário, porque eu acho que o bom amigo é aquele que consegue atingir, mesmo no momento difícil, o seu amigo lá no âmago. E eu acho que isso se perdeu demais, as matérias estão mais frias, né? As coisas estão mais sem sal, eu não tenho mais paciência. As coisas estão muito pasteurizadas. Eu acho isso, eu acho que a coisa está muito redondinha, muito quadradinha. E eu sou do tempo do improviso, cara. Eu sou do tempo em que o papel molhava, a gente não enxergava a escalação, mas eu lembrava tudo de cabeça e improvisava. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Hoje em dia é capaz de começar a chover, parar a missão, que o repórter perdeu a escalação dele. É isso. E as mídias são importantes, são fundamentais, mas desde que bem usadas, entendeu? Com certeza. João, a gente precisa liberar o Flávio, que ele tem compromisso agora no canal dele, mas é realmente uma oportunidade muito importante pra gente, né? Tá tendo esse contato aí com o Flávio, que é um cara que atravessou gerações e tá dando aí, segue dando aula pra gente, né, João? E é sempre um aprendizado, né, Rodrigo? Desculpa, eu tô meio rouco hoje, não foi porque o Flamengo ganhou ontem do fim de semana do Curitiba, não é isso. Mas é um prazer ter um Flávio aqui conosco. Como ele falou, a gente se conhece, eu acho que desde os anos 80, então não há pouco tempo. Eu admiro muito. E é isso, Rodrigo. Realmente, quando ele coloca essa mudança que nós estamos tendo, né? Essa quantidade de informação, o que é fake, o que não é fake, o copia e cola, né? O cara vai, copia daqui, cola dali. Quer dizer, tem que saber separar o jogo, né? Já dizia a minha avó. Então, foi um prazer ter tido o Flávio aqui conosco, né? Gosto do Vasco, gosto do Fluminense, gosto do futebol. Então, ele não sabe disso. Eu ia tudo quanto era jogo no Maracanã. Eu morava em Piedade, lá no subúrbio. Pegava um ônibus e ia para o Maracanã. Geraldino, outro e tal. E eu vi um jogo interessantíssimo, Vasco e Bangu, que eram 2 timaços, né? E aí o Valdir, goleiro do Vasco, fez a defesa, ajoelhou e jogou. Ele foi sair jogando com o lateral esquerdo, a bola prendeu e foi para dentro do gol. Mas eu acho que o Vasco acabou ganhando o jogo. Mas eu gostei de futebol, eu tenho esse jogo do Fluminense, do Botafogo, do meu pai. Pô, cansei de
aquelas goleadas de 6 do Botafogo no Flamengo, eu estava lá. Meu pai achou que eu ia mudar de time, eu não mudei. Depois nós devolvemos. Então, o Flávio é isso, lembra a gente isso, né? Os bons momentos que o futebol teve e que eu espero que volte a ter, né? Com certeza. Flávio, mais uma vez, obrigado aí pela Calvoso, sua... eu queria só dizer uma coisa, Claro. só dizer uma coisa que Por eu acho favor. importante, para a gente concluir aqui, agradecer muito a vocês. Eu queria dizer só uma coisa. Eu também na faculdade, no colégio, para ver o grande Zico, para ver o Fluminense tricampeão carioca, porque eu gosto de futebol. Eu sou Vasco, mas eu gosto do futebol. Eu tenho amor ao esporte, que eu acho que é o que falta hoje em dia. As pessoas precisam ter amor ao que fazem. Eu amo a minha profissão, adoro o jornalismo. Acho que as pessoas precisam gostar mais daquilo que fazem. Eu acho que falta mais, e não é um papo de velho, não, até porque velho é a sua avó, tá? Eu não sou velho, eu tenho 50 anos, muito bem vividos. A gente precisa ter mais amor, pais. A gente precisa ter mais amor, eu falo em jornalismo mais próximo. A gente precisa ter mais amor ao que a gente escreve, amor ao que a gente fala, amor ao nosso público e amor àquilo que a gente se dedica. Porque eu gosto do Vasco, mas eu gosto de ver futebol. A minha mulher às vezes fala assim para mim: poxa, Flávio, você tá vendo CRB e Náutico? Eu falei, cara, eu gosto disso, gente. Eu não vou deixar de ver esse Náutico. Eu gosto, cara. É a minha profissão. Aí de noite eu tô vendo o Milwaukee Bucks e Celtic. Eu gosto de basquete, sabe? Eu gosto de esporte. Acho que não é demérito para ninguém no canal. Às vezes, muita gente... Você transita em todos os clubes, você conhece gente... O Zico participou da live no dia 13 de abril, do aniversário do Roberto, num gesto de grandeza absurdo, e as pessoas criticando. Eu falei, gente, vocês podem me bater à vontade. Zico é ídolo demais. Zico é um dos maiores jogadores do mundo, da história do futebol, e não é porque ele é Flamengo, até porque ele tem uma coisa boa, ele fez aniversário no mesmo dia que eu, 3 de março. Esse ano vai falar que sempre. Zico é Zico, porra. Não coisa, gente. A gente tem que respeitar quem são os ídolos, a gente precisa respeitar a história. É isso que eu estou dizendo, a gente não tem amor à nossa própria história, a história do futebol, a história dos ídolos, a gente não respeita. E é o que me traz medo para eu concluir. É o que chega por aí. São as pessoas que não têm respeito, que acham que uma pessoa que fez alguma coisa não fez mais que sua obrigação, ou alguém que só fala de passado só está falando coisa velha. Não. Você, para fazer o seu presente e pensar no seu futuro, você tem que conhecer o seu passado, porque senão você não vai a lugar absolutamente nenhum. Zero. Você não vai a lugar nenhum. Se você não souber o que o seu pai aprendeu, para você saber que você pode fazer igual ou diferente, é uma opção de vida sua, você não vai ter a sua vida. Você vai ser um ninguém, você vai ser um sozinho. Que todos nós temos um DNA dos nossos pais, das nossas histórias, a gente precisa valorizar isso. Então, eu queria agradecer demais a vocês, desculpar os meus fones, às vezes eu não escuto esse negócio de StreamYard, essas coisas novas aí, eu não estou com tecnologias. Quero agradecer demais, desculpar aí, alonguei demais, mas foi um prazer enorme. Calvoso, você é querido, mas João Henrique Arias é craque, é diferente. Demais. Você é ídolo. Você é ídolo, mas João Henrique Arias é craque, pode ter certeza disso. É o Zico. É o Zico. Prazer cima. Boa lembrança sua, viu? Pô, obrigado, Flávio, agradeço aí as palavras. Muito obrigado por ter estado conosco. E volte sempre. Com certeza, tá mais convidado. Obrigado, Flávio. Até a próxima, gente. Amanhã a gente vai ter aqui um bate-papo com a Roberta Martiri, falando sobre futebol feminino, tá? E fica ligado, na quinta-feira vamos ter uma grande novidade com os Master Cracks, uma edição especialíssima, contando até com a presença do mestre João Henrique Arias aí com a gente. Aguardem, essa semana promete. Galera, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Flávio, fica aí, Flávio.